Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça conosco também nesse tempo de estudo. Amém. Hoje nós queremos começar o estudo a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 11 ao 27, onde nós lemos assim: a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o a que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que lhe tem será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Até aqui a palavra do Evangelho, um texto que nos inquieta, que fala, assim como diz o tema do nosso estudo, que Jesus valoriza os nossos dons e, de certa maneira, também espera que com nossos dons também negociemos pelo reino. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para nós refletirmos é: com qual dos servos nós nos identificamos? Com qual desses servos nós nos identificamos? Com aquele que conseguiu render 10 minas, outro 5, ou com aquele que embrulha no lenço? E daí vem outra pergunta: por que o terceiro servo não investiu, não negociou com a mina que recebeu? A única coisa que o texto fala abertamente é que ele teve medo, né? Isso nos é dito no versículo 21. Eu tenho medo, eu tive medo, porque tu és um homem rigoroso, né? Então ele tem um temor diante de um Senhor que ele vê como rigoroso, como rígido, até mesmo como um carrasco. Poderia talvez ainda ser insegurança, preguiça, apreensão. O que o texto nos diz é que ele teve medo. O texto fala em 10 minas. Na época, mina era uma moeda de ouro que valia cerca de 100 denários. 100 dias de trabalho de um assalariado. 100 denários quer dizer 100 dias de trabalho de um assalariado. É interessante observar que todos os servos, nessa parábola, receberam a mesma quantidade, uma mina cada um. E esse é um valor exagerado, né? Então, esse exagero no valor usado por Jesus ao contar essa parábola quer apontar para o caráter imerecido das minas, das dádivas, né? Então, Jesus quer dizer o quanto isso é
graça, né? O quanto é imerecido aquilo que eles estavam recebendo. E o texto, então, aponta para 3 questões importantes. Os 3 servos, né? Os servos, todos eles, né? Mas ali aparecem 3 servos que vêm fazer a prestação de contas, né? Os servos recebem do homem nobre uma dádiva, cada um deles recebeu uma mina, cada um deles recebeu uma tarefa, que é negociar até que o homem nobre retornasse, e cada um deles recebeu também uma responsabilidade, que é prestar contas dos negócios realizados quando o homem nobre então retornasse. Talvez nós não nos demos conta, mas também nós recebemos uma dádiva, uma tarefa e uma responsabilidade. Também nós recebemos dádivas, tarefas e responsabilidades. E se nós formos olhar ao nosso redor, nós vamos ver que muitas pessoas afirmam o que não têm. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho dons, eu não tenho capacidades. A grande pergunta é: por que nós dizemos que não temos? Por que nós dizemos que não temos? Por falta de disposição? Por falta de amor ou falta de visão? O que nos impede de dividir o que nós temos? Egoísmo? Consumo? Fatalismo? Na parábola, os servos aparecem diante do homem nobre 2 vezes. Na primeira vez, recebem uma ordem de serviço e uma tarefa, e a tarefa a ser cumprida. Na segunda vez, eles são convocados a prestarem contas. Então, a primeira vez que eles chegam diante do homem nobre, eles recebem uma ordem de serviço e uma tarefa para eles realizarem. Eles têm uma dádiva, eles recebem uma tarefa que prepara eles também para o segundo encontro que eles têm com o homem nobre, que é onde eles são convocados a prestar contas. Diante disso, vamos ainda nos questionar: como nós lidamos quando Deus nos chama e nos dá uma tarefa? Como nós lidamos quando Deus nos chama e nos dá uma tarefa? E a segunda pergunta para nós refletirmos é: como nós lidamos com a responsabilidade de termos um dia que prestar contas diante de Deus das dádivas e tarefas que Ele nos concedeu? Como nós lidamos com essa responsabilidade de saber que um dia nós teremos que prestar contas diante de Deus, diante das dádivas e das tarefas que Ele nos concedeu? Vamos até o próximo estudo refletir sobre essas questões. Vamos refletir sobre as dádivas que temos recebido do nosso Senhor, sobre as tarefas que temos recebido e também sobre a responsabilidade que pesa sobre nós diante disso. O que tudo nós recebemos? O que tudo nós temos recebido diante de Deus? Que tarefas nós temos diante de tudo aquilo que recebemos? Assumimos a responsabilidade diante de Deus também perante tudo aquilo que Ele nos dá e nos concede? Que nós possamos refletir também olhando para aquilo que Deus tem nos dado, que nós possamos refletir sobre as dádivas, as tarefas e as responsabilidades que estão diante de nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Quero ainda te convidar para nós termos um momento de oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque é verdade, Senhor, tantas coisas Tu tens nos dado. Tu tens nos dado vida, Tu tens nos dado dons, habilidades, capacidades. Todas essas dádivas, Senhor, nos colocam também diante de uma tarefa. Nós somos convocados e convidados a fazer parte da Tua obra aqui neste mundo. Nós somos chamados a testemunharmos a Teu respeito. Nós temos a tarefa de negociarmos pelo Teu reino até que Tu voltes. Senhor, esta é uma responsabilidade tremenda. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a olhar para a nossa vida, para tudo aquilo que temos, também nessa perspectiva. Toda dádiva é também uma responsabilidade para nós. Que nós possamos, Senhor, com
disposição, com alegria e com responsabilidade, que nós possamos usufruir daquilo que Tu tens nos dado e que nós possamos realmente, Senhor, com os dons e capacidades que Tu nos dás, que nós possamos testemunhar a Teu respeito, levando cada vez mais adiante a Tua palavra. Fica, Senhor, com cada um de nós. Continua nos movendo na direção que agrada a Ti. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que nos acompanha também nesse estudo. De forma especial, nós intercedemos por nossos pontos de pregação, de forma especial pelo ponto de pregação de Caraguatatuba. Tu possas estar com cada família que faz parte da nossa comunidade de fé no Litoral Norte, que Tu possas, ó Deus, continuar nos guardando na Tua graça e no Teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós hoje e sempre. Amém.